Bora lá para mais essa questão que diz assim: considere as seguintes afirmações. Eu já vou ler de uma por uma e fazer o julgamento. Primeiro item. Existem números irracionais positivos, cuja soma e cujo produto sejam números naturais. Esse item 1 é verdadeiro e a gente vai justificar apresentando um exemplo. Veja que ele usou aqui o quantificador existencial. Ele não está dizendo que quaisquer números irracionais positivos têm soma e produto natural. Ele está dizendo que existem. Que existem. Um exemplo é o seguinte: se eu pego, por exemplo, o número 1 mais raiz de 2. Vamos pegar 2 mais raiz de 2. Pegar o número 2 mais raiz de 2. Esse é um exemplo. E multiplicar por 2 menos raiz de 2. Esse número 2 mais raiz de 2, ele é a soma de um racional com um irracional. Então ele é irracional. 2 menos raiz de 2, por ser a diferença entre um racional e um irracional, também é irracional. Então são dois irracionais e ambos são positivos. E raiz de 2 é menor do que 2. Eu vou começar multiplicando os dois. Se multiplicar esses dois, como é o produto de uma soma por uma diferença, vai dar o quadrado do primeiro, que é 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Que dá 2, que é natural. E se eu somar 2 mais raiz de 2, adicionar a 2 menos raiz de 2, raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 0, 2 mais 2 vai dar 4, que também é natural. Então mostra que de fato que de fato esse item é verdadeiro. Ok? Aí vamos para o item 2. A quarta potência desse número é 3. Olha, se você precisar descobrir que a quarta potência desse número é 3, se é ou se não é, se você só quer descobrir se a quarta potência desse número é 3, lembre-se que numa prova você não precisa descobrir quanto é a quarta potência desse número, a não ser desde que você descubra que ela é diferente de 3. Desculpa a gaguejada aí. Se você descobrir que essa quarta potência desse número não é 3, você não precisa descobrir quanto ela é. Tá? E aí vamos lá. Raiz quadrada de 1 mais isso aqui. Se você olhar direitinho, isso aqui é raiz de 1 mais raiz de 1. E raiz de 1 é 1. Então isso é raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2. Então isso acabou ficando assim. Raiz de 1 mais raiz de 2. Se eu tenho que elevar isso aqui à quarta, eu primeiro vou elevar ao quadrado para ver quanto é que dá. E depois o resultado eu elevo ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, o quadrado de uma raiz quadrada de um número é o próprio número, então ficou 1 mais raiz de 2. E agora eu vou pegar esse 1 mais raiz de 2 e vou elevar ao quadrado para ver se dá 3. Bom, eu já sei que não é 3, porque a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,70 e poucos. Isso aqui não é 1,70 e pouco. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mais 1, isso aqui dá próximo de 2,4. Que ao quadrado com certeza vai passar muito de 3. Eu já poderia dizer que o resultado é falso. Mas se eu quiser desenvolver, eu vou desenvolver aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2. E aí vai dar aqui 3 mais 2 raiz de 2. Veja que é bem mais do que 3. Então não é 3. Então está falso. Beleza? Então mais um falso. Vamos ao item 3 agora. O número 0,1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 é racional? Falso. Para ser racional, se a dízima é ilimitada, ela teria que ser periódica. Ter um bloco de dígitos consecutivos que se repete indefinidamente. Não é porque tem um padrão aqui, 1, 10, 100, 1000, 10.000, que ele vai ser um número racional. Então o 3 também está falso.
O 1 deu verdadeiro. O 4. O produto de um número racional por um número irracional é sempre um número irracional. Falso, devido à exceção lá única que a gente comentou, que é o caso em que a gente multiplica 0 por um número irracional qualquer, por exemplo, raiz de 2. 0 vezes um irracional dá 0, que é racional. Se ele tivesse dito que esse racional aqui é não nulo, aí seria verdadeiro, mas ele não disse. Então ele quer saber o número de afirmações corretas, só tinha uma correta, que é a primeira. Eu sugiro que nesse tipo de problema, viu pessoal, em que ele dá essas proposições e pergunta quantas são corretas, quantas, que se vocês estiverem inseguros, mesmo encontrando a resposta certa, perguntem ao professor quais são as corretas, porque eu já vi muitas vezes as pessoas encontrarem a resposta certa, dizerem que só tem uma correta numa questão dessa, por exemplo, mas de repente elas trocaram, acharam que essa era falsa, mas acharam que essa era verdadeira, e aí só encontraram uma, e de repente estão equivocadas e ao mesmo tempo estão com a resposta correta. Beleza? Abraços e até a próxima.